pesquisa, né, análise temporal do ambiente alimentar comunitário de uma metrópole brasileira, foi conduzida pelo Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde, o GEPAS. Esse foi o produto de uma dissertação de mestrado da aluna Irene, orientada por mim. A gente já sabe que existe uma relação, uma associação do ambiente alimentar comunitário, né? E o que é isso? É a disponibilidade, o acesso físico, a distância aos estabelecimentos de venda de alimentos. Então, já tem vários estudos na literatura, tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional, mostrando uma associação, uma relação desses estabelecimentos de venda de alimentos com desfechos relacionados à saúde. Podem ser consumo alimentar, sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, principalmente. O que a gente não sabe ainda é como esse ambiente alimentar vem se comportando nos últimos anos. Se essa característica de ter mais estabelecimentos, né, não saudáveis, que são aqueles que vendem alimentos com alto teor de energia, com baixo valor nutricional, os ditos alimentos ultraprocessados, se eles vêm aumentando ou se há uma estabilidade, a gente não sabe, né? Então, isso é extremamente importante, inclusive para o planejamento de políticas públicas. E essa é uma inquietação que a gente tinha, uma pergunta que a gente tinha. Como é que é o comportamento do ambiente alimentar comunitário, dessa disponibilidade de lojas que vendem alimentos em Belo Horizonte, especificamente, né, nos últimos 10 anos. De forma geral, então, o principal aumento observado refere-se aos estabelecimentos não saudáveis, que aumentaram 154%, seguidos pelos estabelecimentos mistos, que aumentaram 51%, né, ao longo desses 10 anos, e pelos estabelecimentos saudáveis, que também aumentaram, mas aumentaram 32%. E o que são esses estabelecimentos, né? Os não saudáveis são aqueles que vendem predominantemente alimentos ultraprocessados, então que 50% ou mais da disponibilidade de produtos naquele estabelecimento é de produtos ultraprocessados. Os estabelecimentos mistos que não tem uma característica de maior disponibilidade de um produto ou outro e que vendem também preparações culinárias, então seriam, por exemplo, restaurantes, padarias, né, dentre outros tipos de estabelecimentos, supermercados, hipermercados também entram em estabelecimentos mistos, e os saudáveis, que são aqueles que vendem predominantemente, ou seja, 50% ou mais dos produtos disponíveis nesses estabelecimentos são alimentos minimamente processados ou in natura. Então, açougue, sacolões, né, que são produtos que serão preparados pelo consumidor. Então, a gente observa que o ambiente alimentar de Belo Horizonte, ele se tornou pior, menos saudável ao longo desses últimos 10 anos. O crescimento, ele é um crescimento que acompanha de alguma forma o crescimento populacional, mas ele é muito superior. Então, a população de Belo Horizonte nos últimos 10 anos cresceu 2,7% e o número de estabelecimentos, que era em torno de 14 mil, passou para mais de 30 mil estabelecimentos, cresceu mais de 100%. Então, a população não corresponde ao crescimento do número de estabelecimentos, e principalmente os estabelecimentos não saudáveis. A gestão pública precisa considerar esses fatores como os resultados encontrados pelo nosso estudo para o planejamento de medidas que visam a segurança alimentar e nutricional e o enfrentamento desses problemas nutricionais que a população enfrenta. É importante que sirva de exemplo para outros locais, para outros gestores, porque certamente essa não é uma característica única de Belo Horizonte.